Sabe, existe um paradoxo muito, mas muito fascinante no jeito que a nossa sociedade moderna tenta resolver grandes problemas hoje em dia. Uhum, é verdade. Diante de uma crise corporativa daquelas bem complexas, ou um choque cultural, ou tipo até uma briga de família que não acaba nunca, a expectativa é sempre a mesma. A gente acha que a solução tem que caber numa equação binária, né? Exato. Uma fita métrica moral ali, onde um lado é o branco e o outro é o preto. Isso. A regra não dita é que, bom, apenas uma dessas forças pode estar correta e a outra tem que ser destruída, aniquilada. O que, no fundo, revela uma necessidade humana quase desesperada por categorização, sabe? Tem um conforto imenso, mas um conforto irreal em rotular ideias, colocar tudo em caixinhas com etiquetas e fechar a tampa. E trancar a chave. Pois é. O pensamento estritamente binário dá essa falsa sensação de controle sobre um universo que, por natureza, é incontrolável e super denso. Aí que tá. E é precisamente quando essas caixinhas se rompem que a verdadeira crise se instala, né? Porque a realidade concreta, quem tá ouvindo a gente sabe bem, não opera em preto e branco. Nem um pouco. Ela é uma teia totalmente fluida, cheia de tensões e paradoxos. Aplicar essa matemática binária a problemas humanos é como tentar medir a temperatura da água usando uma régua escolar. Nossa, ótima analogia. A ferramenta é simplesmente inadequada porque a gente está observando. Uhum. O que nos traz ao cerne do nosso mergulho profundo de hoje. Eu tô super animada porque a nossa missão é destrinchar uma obra monumental chamada Lógica e Dialética. Do grande filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos. Isso mesmo. E a ideia aqui é extrair desse livro uma bússola intelectual prática. Nós queremos entender como ele pega conceitos filosóficos que são muito densos e os transforma numa metodologia real para enxergar o mundo e resolver problemas do dia a dia. E olha, a promessa dessa obra é uma mudança de paradigma que chega a desconcertar a mente destreinada no começo. A grande revelação documentada pelo autor é que a contradição... Aquele momento de choque, né? Exato. Aquele exato momento em que duas forças entram em choque direto não é uma falha no sistema, não é o fim da linha. Caramba! É o contrário. A tensão gerada por essa oposição é o próprio motor da realidade. Sem essa tensão, a existência simplesmente colapsaria numa inércia total. Tá, mas para a gente conseguir alcançar a magnitude dessa solução, que o autor batiza de decadialética, a gente precisa dar um passo atrás e mapear a fundação do nosso pensamento, certo? Com certeza. Não dá para falar sobre a fluidez da água sem entender o gelo estático. Perfeito. Por isso, os textos nos convidam a começar lá nos alicerces, em Aristóteles e na lógica formal clássica. Porque, historicamente, essa foi a primeira grande ferramenta que nós desenvolvemos para tentar dar ordem ao caos da mente humana. Uma ferramenta que, convenhamos, moldou todo o pensamento ocidental. A lógica formal, como o livro explica muito bem logo no início, estuda os pensamentos esvaziados do conteúdo real deles. Como assim esvaziados? Imagina o seguinte, ela é como se fosse a ciência das formas de bolo. Ela analisa só os contornos da forma, ignorando se o que você jogou lá dentro é massa de chocolate, cimento ou água. Ah, entendi. Analisa só a estrutura. Exatamente. E para garantir essa pureza toda, ela se apoia em 3 princípios ontológicos de ferro. O primeiro é o princípio da identidade, ou seja, A é igual a A. Um livro é um livro. Certo. Idêntico a si mesmo. Isso. O segundo é o princípio da não contradição. É impossível que algo seja e não seja ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Faz sentido. E o terceiro? O terceiro é o terceiro excluído. Ou uma afirmação é verdadeira ou ela é falsa. Não existe meio termo. Não existe uma terceira via. É a soberania do famoso out-out, né? Aquela expressão em latim para ou isto ou aquilo. Exato. É o que embasa aqueles raciocínios dedutivos clássicos. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. É um terreno super seguro e incontestável para a linguagem. E sem isso, a nossa comunicação seria um caos absoluto. Se a gente não concordar que a palavra mesa significa a mesa do começo ao fim da frase, a gente não consegue formular nada complexo. Sim, a gente nem estaria conversando aqui agora. Pois é.
E o Mário Ferreira dos Santos reconhece essa majestade. A lógica formal é perfeita no campo dela, que é o campo da matemática, das abstrações puras. Uhum. Mas o grande porém que a nossa pesquisa levanta é quando a gente tenta pegar essa perfeição matemática e levar para a rua, para o tempo real, para a vida das pessoas. E aí a coisa complica. E como complica. Eu gosto muito de uma analogia simples que a gente encontrou para materializar isso. Imagina que a lógica formal é como tirar uma fotografia de um carro de Fórmula 1 a 300 km por hora. Certo. A câmera congela o carro num milissegundo perfeito. Na foto, o carro está parado, idêntico a si mesmo. Dá para analisar a cor, os patrocínios, a textura do pneu, tudo com perfeição. Sim, A igual a A. Mas aí que tá. A foto falha catastroficamente nos dizer para onde o carro está indo. Não diz com que força o motor está queimando combustível, nem se o piloto vai derrapar na próxima curva. Porque a fotografia, por natureza, exclui o movimento. Nossa, é brilhante essa imagem. Porque é exatamente essa limitação que o autor diagnostica como a armadilha do abstratismo racionalista. Abstratismo racionalista. Explica melhor isso. É o seguinte, quando a gente aplica a lógica formal de forma exclusiva à vida humana, a gente passa a acreditar que a foto congelada é a realidade inteira. A gente ignora que o tempo está passando. Exato. Exclui-se o movimento, a mutação, o fato de que as pessoas envelhecem, mudam de ideia, a identidade vira uma prisão que nos cega. E essa cegueira é o que impulsionou, historicamente, a necessidade de uma lente nova, né? Se a lógica formal só tira foto, a mente precisava de uma ferramenta capaz de assistir ao filme completo em exibição. E é aí que o livro nos guia para a segunda grande fase, o despertar da dialética. A história da filosofia é, no fundo, a história dessa transição. Porque a rigidez da forma de bolo começou a asfixiar as ideias, certo? Sim. E o livro mapeia isso desde a Grécia Antiga, lá com Heráclito. Para ele tudo flui. O ser não é uma rocha parada, é um constante vir a ser, um fluxo onde as coisas vão se transformando no oposto delas. Aí depois a gente passa por Platão, né, que usava a dialética como uma arte de purificar as ideias através do diálogo, do atrito entre pessoas discordando. Sim, e isso avança pelos séculos até ganhar uma musculatura muito forte na Alemanha, com Kant e principalmente com Hegel. Ah, Hegel. Todo mundo já ouviu falar daquela tríade famosa dele, mas confesso que pouca gente entende de verdade na prática. Tese, antítese e síntese. Pois é, vamos traduzir. A tese é o momento da afirmação, o ser na identidade aparente dele. A antítese é a negação interna, é a força que vem tensionar e contestar a tese. É o choque. Exato. E desse atrito violento, não surge a destruição dos dois lados. Surge a síntese. Na linguagem do Hegel, existe uma palavra riquíssima, chamada Aufheben. Palavra complicada. O que ela significa? Ela significa, ao mesmo tempo, superar, suprimir e conservar. Ou seja, a síntese eleva o conflito para um patamar novo. Ela conserva o que tinha de bom nos dois lados e transforma em algo superior. Entendi. E os textos também falam do impacto do marxismo na visão moderna da dialética, né? E o autor faz uma crítica bem contundente a essa escola. Sim, ele faz. O Mário Ferreira aponta que o materialismo histórico acabou aplicando a dialética de um jeito muito unilateral. Focaram tanto na matéria e na economia que reduziram toda a complexidade espiritual e ideal do ser humano a um mero subproduto material. Mas, mesmo sendo uma crítica severa, o autor mantém a imparcialidade, não é? Ele reconhece o mérito dessa corrente. Com certeza, ele é muito justo. Ele diz que o esforço marxista foi vital para tirar a dialética lá das nuvens da academia e forçar a gente a ver os atritos dialéticos acontecendo na natureza e nas lutas reais da história. O que nos leva a uma definição-chave do livro. Se a lógica formal é a ciência do ou isto ou aquilo, a dialética é a ciência do também. Do etiam, em latim. Isso. Ela entende que as coisas carregam a semente do próprio oposto dentro delas. E a fonte traz uma analogia do dia a dia muito boa para quem está iniciando, o ovo e o pintinho. Nossa, essa é clássica e muito clara. Pela lógica formal estrita, um ovo é um ovo. Ponto.
Mas, pela dialética, o pintinho é a negação, é a antítese do ovo. Como assim? Para que a vida do pintinho exista de verdade, para ele nascer, a estrutura do ovo tem que ser tensionada, tem que ser quebrada, destruída. O ovo tem dentro dele a força que vai acabar com ele mesmo enquanto ovo, para a vida evoluir. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, mas eu preciso fazer um papel de advogada do diabo. Manda. Espera aí, usar a palavra contradição de um jeito positivo não é perigoso? Porque se alguém chegar no trabalho e falar, olha, uma coisa é e não é ao mesmo tempo, o pessoal vai achar que a pessoa enlouqueceu. Pelos parâmetros da lógica normal, isso é insanidade. Sim, é verdade. Mas ele resolve isso com uma distinção que é, olha, o coração do livro inteiro. Ele deixa claro que contradição significa duas coisas completamente diferentes, na lógica formal e na dialética. Explica pra gente. Na lógica formal, contradição é um absurdo. É tipo imaginar um triângulo com 4 lados. Impossível. Não existe. Mas na dialética, contradição não é esse vazio absurdo. Significa uma oposição positiva. É uma tensão real, uma alteridade dentro de uma mesma unidade. Ah, então não é um buraco negro onde tudo desaparece. Não. É o choque entre duas forças que precisam uma da outra para existir. E com isso em mente, a gente chega no ápice da obra. O autor olha para essa dialética de tese, antítese, síntese e percebe que ela ainda é muito linear, muito simples para a loucura que é a vida real. A vida não anda numa linha reta de 3 passos, né? Nem um pouco. Ela acontece em várias dimensões ao mesmo tempo. E para dar conta disso, o Mário Ferreira formula a famosa decadialética, que é um método com 10 campos de raciocínio. Isso mesmo, deca de 10. Em vez de olhar para o problema com uma lente só, a decadialética manda a gente analisar as coisas por 10 perspectivas simultâneas. Tensão entre atualidade e virtualidade, potência e ato, forma e matéria. É coisa pra caramba, mas para facilitar para quem está nos ouvindo, o foco central de todos esses 10 campos recai sobre uma coisa que ele chama de dualismo antinômico. O conceito central. A ideia de que todo ser existente tem duas forças dinâmicas e opostas agindo dentro dele. A intensidade e a extensidade. Vamos detalhar isso. A intensidade é a força interna, centrípeta. É a qualidade do ser, o que puxa para o centro. E a extensidade é a força externa, centrífuga, que se expande para fora, que quer ocupar espaço e virar quantidade. E isso está em tudo, desde as estrelas no espaço até o corpo humano. Exato. Se a gente traduzir isso para o dia a dia, para o nosso corpo, é como respirar. Nossa, verdade. Pensa bem, a inspiração é expandir o pulmão, preencher o espaço. É a extensidade pura. E a expiração é o contrário absoluto. É contração, é intensidade. Totalmente opostos. Pela lógica formal, expansão e contração são incompatíveis. Mas pela decadialética, essa contradição no nosso peito não é um erro. É exatamente o que nos mantém vivos. Sabe que essa sua analogia resume perfeitamente a teoria do equilíbrio dinâmico que ele defende no livro? Porque o equilíbrio verdadeiro nunca é ficar parado. Ficar parado é a morte. O equilíbrio dinâmico é a luta constante, é a reciprocidade entre forças contrárias. Elas dependem da resistência uma da outra, né? Sim. Pensa numa estrela. Se não fosse a gravidade empurrando para o centro, a explosão nuclear interna dissiparia a estrela no vazio. Mas se não fosse a explosão jogando para fora, a gravidade esmagaria tudo. É fascinante. E isso nos leva a um ponto-chave da obra. A decadialética não foi feita para assassinar a lógica formal. Elas trabalham juntas. Isso tem que ficar muito claro. A lógica formal dá a identidade, o que a coisa é agora. A decadialética engloba ela, mostrando as tensões que fazem essa coisa evoluir no tempo. Elas cooperam. Tá, tudo isso é lindo na teoria. Mas vamos puxar para a prática. O que tudo isso significa para quem está ouvindo agora e enfrentando um conflito pesado no trabalho ou até em casa? Como a gente usa a decadialética para resolver essas brigas polarizadas? O livro é praticamente um manual prático para isso. O primeiro passo é abandonar aquele abstratismo excludente da lógica formal pura.
Parar de achar que um lado está 100% certo e o outro está 100% errado. Exatamente, aquele erro da fotografia congelada. O segundo passo é identificar as chamadas oposições cooperadoras. Como assim? Dá um exemplo do mundo corporativo pra gente. Imagina uma reunião de diretoria. De um lado, você tem a equipe de inovação. Eles querem arriscar, queimar caixa, expandir a marca para novos mercados. Eles são a extensidade. Isso. Do outro lado, você tem a equipe conservadora. O pessoal do financeiro querendo cortar custos, proteger a tradição e o núcleo do negócio. Eles são a intensidade. Na lógica normal, eles são inimigos mortais brigando por recurso. Mas na década dialética, a visão muda de figura, né? Totalmente. A empresa precisa dessa fricção gigantesca para sobreviver. Porque se só a inovação vencer, a empresa perde as raízes e quebra. Se só o conservadorismo vencer, a empresa fica obsoleta e morre de inanição. O conflito, então, é a saúde do negócio, e aí a gente entra no terceiro passo prático, que é buscar a concreção, que vem de crescer com. O objetivo não é uma força destruir a outra, é achar aquela síntese onde as duas se interpenetram. Exato. É achar uma terceira via superior que conserve a força da tradição e a audácia da inovação. E a fonte usa um exemplo histórico maravilhoso para ilustrar isso: a Revolução Francesa e o Napoleão Bonaparte. Nossa, Napoleão, conta como o autor analisa isso. Se você olhar o Napoleão pela lente simplista da lógica formal, ele parece só um cara ambicioso que roubou o poder do nada. Uma foto isolada. Mas pela lente decadialética das tensões, a França estava sendo rasgada por duas forças insanas. Uma força revolucionária querendo expandir a liberdade a qualquer custo e uma força de ordem e tradição tentando não deixar o país desintegrar de vez. E o Napoleão entra onde aí? Ele personificou a síntese dessas duas coisas. Ele foi a resposta de equilíbrio dinâmico que a França precisava naquele milissegundo histórico. Ele pegou a energia da Revolução e estruturou com uma ordem quase monárquica. Foi a concreção daquele momento. Incrível como essa lente muda completamente o jeito da gente ver as coisas. E acho que isso amarra maravilhosamente os fios desse nosso mergulho de hoje. A gente passou lá pela fotografia estática da lógica formal, mergulhou no filme da dialética, no fluxo do devir, e desagou nessa grandiosidade que é a decadialética. Com seus 10 campos e sua visão de equilíbrio dinâmico. Isso. E a conclusão definitiva do autor é muito poderosa. Ele decreta o fim dessa guerra falsa entre lógica e dialética. Elas não são inimigas. A lógica nos dá a estabilidade para a gente não enlouquecer no caos, e a dialética nos dá a fluidez para entender a complexidade orgânica do universo. O método decadialético é, no fim das contas, uma verdadeira cosmovisão. Uma vacina contra o extremismo. Porque qualquer extremismo, olha, no fundo, é só uma abstração burra que amputou metade da realidade para tentar entender o mundo mais fácil. Com certeza. E antes da gente se despedir de quem está ouvindo, tem um último pensamento muito provocativo lá no final da fonte. Um conceito que a gente nem aprofundou tanto no debate, mas que não sai da minha cabeça. O conceito de atualização e virtualização. Ah, sim. É brilhante. O autor diz que todo ato de conhecer e de viver é atualizar uma coisa no mundo real e, ao mesmo tempo, virtualizar o seu oposto. Jogar para sombras, esconder na potência. Cada escolha atualiza um caminho e virtualiza todos os outros. Exato. Então eu deixo essa reflexão para quem está com a gente hoje. Diante dos problemas e conflitos das nossas vidas, quantas soluções absolutamente fantásticas e pacíficas não estão simplesmente mortas, mas apenas virtualizadas dentro da gente? Esperando que a gente mude nossa lente mental. É isso. Esperando a gente sair do ou isto ou aquilo e abraçar a complexidade, a riqueza e o equilíbrio dinâmico da realidade. Fica aí o convite para a mente continuar quebrando essas polaridades. Muito obrigada a todos e até a nossa próxima exploração. Até a próxima, pessoal. Um abraço.